A paz a todos nossos irmãos, né, que está ouvindo nessa mensagem. Hoje estaremos entrando no 14º dia. É um prazer, é uma alegria, né, de estar trazendo esse recado de Deus pro meu, né, principalmente, primeiramente pro meu e depois para o coração, né, os nossos corações. E o texto de hoje, ele está no livro de Atos 9:40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Olha que texto assim maravilhoso, né? Então nós vemos aqui nesse texto, meus amados, que existe um propósito nesse milagre que Deus ele vai fazer na vida desta mulher, usando alguém assim muito especial, usando o seu discípulo, né? Porque esta mulher, Tábita, ela era conhecida como Dorcas, né? Uma mulher que trabalhava em prol das pessoas que precisavam, que necessitavam, uma mulher que tinha um coração muito generoso, uma mulher que ela era costureira, vendia tecidos, mas uma mulher que, quando ela via a necessidade de alguém, de uma pessoa que precisava, de uma pessoa que necessitava, de uma pessoa que não tinha como, né, fazer uma roupa, uma túnica, né, na época era túnica, e ela pegava, ela costurava para essa pessoa, ela doava isso para as pessoas. Então aqui nesse texto nós vemos que era uma mulher do coração muito generoso. E hoje Deus ele procura isso de cada um de nós, né? Esse coração generoso, esse coração misericordioso, esse coração que muitas vezes deixa o eu e vai em prol de outras pessoas. E existem muitas pessoas dessa forma, né? E talvez você que está ouvindo esse vídeo, você conheça, ou talvez você seja, né, desse coração generoso que abre realmente, né, o coração em prol de outras pessoas. Então aqui a gente vai ver um feito de Jesus, né, um milagre de Jesus operando através da vida de Pedro, e sabendo que tem um propósito nesse milagre, né? E aqui essa mulher, né, como eu disse para você, era uma mulher muito trabalhadora, uma mulher assim que a Bíblia assim deixa de exemplo para nossas vidas, para nós seguirmos esse exemplo de vida, né, um exemplo de vida. E esse exemplo não é em vão, não é à toa, não é assim sem propósito essa palavra que Deus ele deixa aqui na Bíblia para nós nos dias de hoje. E o que acontece nesse texto, quando esse texto ele está falando que esta mulher, não fala a enfermidade desta mulher, só fala assim que ela adoeceu, ela teve uma enfermidade, ela adoeceu, ela ficou doente e ela morreu. E isso é o que o texto fala, né? Não fala o que ela teve, né? Então, aí ficou assim, a cidade ali onde que ela estava, todo mundo conhecia a carisma daquela mulher, a generosidade daquela mulher, o coração enorme que ela tinha. Então, quando eles souberam, a Dorcas, né, ela morreu. Então, assim, houve uma grande comoção, né, naquela cidade ali de Jope. E Pedro, que era o discípulo de Jesus, quando ele ficou sabendo, né, que mandaram com que outros discípulos fossem lá avisar, ele fala assim: olha, aconteceu isso com Dorcas, né, e Dorcas, ela morreu. Então aí Pedro veio, né, Pedro chegou até aquele lugar. Só que aí, quando Pedro chegou, aí Pedro falou assim: eu sei que aqui no meio de todas dessas pessoas que estão aqui, eu sei que eu vou encontrar pessoas de incredulidade, eu sei que eu vou encontrar pessoas que não têm fé no coração, eu creio que eu vou encontrar pessoas com muita dúvida. Então o que ele fez? Ele pediu para que todas as pessoas saíssem dali, ele ficaria sozinho ali com Dorcas, né? E a palavra de Deus aqui fala, né, no Atos 9:40, o que ele fez? Porque o milagre não era de Pedro, o milagre era de Jesus. Jesus usando ele como canal de bênção. Então, o que Jesus, para os dias de hoje, ele faz? Ele procura pessoas, né, como eu, como você, para nós sermos esse canal de bênção, para fazer a obra do Senhor.
Porque Jesus, dentro da palavra, ele fala assim, que nós faremos coisas maiores que ele. Olha só a responsabilidade que eu tenho, que você tem. A responsabilidade que Jesus nos deu para fazer coisas maiores que ele. Né? Então eu falo assim, isso é tremendamente maravilhoso. E quando nós podemos entendermos isso, vai ser muito mais fácil, né? Aí Pedro pegou e ajoelhou, né? Depois que todo mundo saiu, que ficou em silêncio, só ele, Jesus ali, aquela mulher morta ali, ele pregou, ele fez uma oração, ele orou, ele se colocou de joelho, né? Como se rendendo ao Senhor, crendo e acreditando que aquele milagre só aconteceria se Jesus permitisse ali, né? Porque não seria a palavra deles, não seria ele fazendo o milagre, mas Jesus operando através da vida dele. Aí fala que ele orando ali, pedindo ao Pai e orando, e voltando ali, depois que ele fez a oração dele, voltando ali para aquele corpo, ele disse, Tabita, né, que é Dorcas, levanta-te. E ali naquele momento veio a ressurreição. Aquela mulher se levantou, ela abriu os olhos, né, aí ela vendo Pedro ali, ela sentou, né, e ali houve o milagre. Olha que coisa, assim, tremendamente maravilhosa, né? E aqui nesse texto, queridos, sem muito esticar muito esse texto, aqui Deus, ele deu uma oportunidade para aquela mulher. Como ele dá uma oportunidade para mim, uma oportunidade para você, talvez Deus está te dando essa oportunidade hoje para que você volte para Jesus, para que você se reconcilie com Ele, para você que não aceitou Jesus como teu verdadeiro Salvador, que você erga as tuas mãos e você aceita Ele como verdadeiro Salvador, porque só Ele que nos dá a vida eterna. Nós não vamos ter vida eterna de outra maneira, por outros caminhos, de outra forma. Porque Jesus, dentro da palavra, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém, não tem como. Ninguém vem ao Pai se não for através da vida de Jesus Cristo. Então, hoje é o momento, né? Houve aquela ressurreição daquela mulher, por quê? Uma mulher, como eu disse, uma mulher generosa, uma mulher boa, uma mulher misericordiosa, uma mulher que não via maldade nas pessoas, mas uma mulher que tinha um coração realmente de Jesus, né? E uma mulher assim que foi usada muito por Jesus. Uma mulher que antigamente, que ela não conhecia Jesus, que ela não fazia isso. Mas a partir do momento que ela conheceu Jesus, o amor de Jesus, aí ela começou a fazer diferente. Porque talvez ela só olhava para dentro dela. E de repente, quando ela aceitou Jesus, ela começou a olhar para as pessoas. Começou a olhar para as necessidades das pessoas. Começou a olhar para as pessoas, né? Então é isso que Deus espera, né? É isso que Jesus espera de nós, de cada um de nós, que nós doamos de nós mesmos. Porque muitas vezes o que acontece, queridos, não eu falo assim, muitas vezes o que acontece, né? Eu sei que já aconteceu comigo, eu sei que já aconteceu com você. Muitas vezes nós olhamos só assim, vamos supor, só para o nosso umbigo e só ali só interessa ali a questão que está acontecendo conosco. Mas quando nós olhamos para o semelhante, para os outros, para os problemas dos outros, Deus, ele já está trabalhando a nosso favor. Deus está resolvendo a nossa situação. Então, aqui para concluir esse texto, né, podemos concluir aqui que Deus aprovou e achou que a vida de Tabita, né, de Dorcas, né, e seu propósito deveria continuar, né? Porque Deus, ele olhou para aquela mulher e ele viu que não era o tempo dela, né? Dela morrer, de acabar o que Deus ali tinha feito ali com a vida dela. Então ele olhou para ela e pegou e fez esse milagre, realizou esse milagre, o milagre da aprovação. Essa mulher foi aprovada diante de Deus, né? E muitas vezes a gente tem que olhar para nós e falar assim, será que eu estou sendo aprovada pelo Senhor? Porque Deus, ele nos prova para que nós possamos o quê? Ser aprovada pelo Senhor, né? Então nessas provas, meus irmãos, nesta prova, muitas vezes elas são muito árduas. Essas provas muitas vezes elas são doloridas. Essas provas muitas vezes nós não entendemos qual é o propósito de Deus. Mas muitas vezes ele permite com que nós sejamos provados para sermos aprovados. E para um grande propósito, né? Então isso é maravilhoso. Então que você pega essa palavra e coloca no teu coração, que nada possa impedir, minha irmã, meu irmão, de nós alinharmos a vontade de Deus, né?
e o propósito dele nas nossas vidas. Que nós possamos alinhar, né? Não é nós lá em cima e Jesus embaixo, né? Mas nós alinharmos a vontade. Qual que é a vontade de Deus para minha vida? É isso que nós temos que pedir sempre, porque a gente sabe, nós somos ser humano e muitas vezes queremos coisas que Deus não queira. Então, né, vamos ser aprovados pelo Senhor. Amém? E que Deus, assim, Ele te abençoe, que Deus, Ele te dê um dia de vitória, um dia de bênção, que você realmente seja aprovado pelo Senhor nesta manhã. Amém? Fica com Deus e que Deus te abençoe, que você esteja um dia assim tremendamente maravilhoso, em nome de Jesus. Amém?